Boa noite, meu nome é Edmundo Ribeiro e eu estou aqui para apresentar o trabalho do projeto de pesquisa cujo título é Inclusão de pessoas com deficiência física no emprego formal, uma análise das oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. Compõem a equipe as colegas Ana Letícia Vieira Santos Duarte, Ilana Vitória Gomes de Souza Brito e Késia Santos Silva. Esse trabalho ocorre no âmbito da disciplina Antropologia Jurídica da Universidade Católica do Salvador, no curso de Direito. O objetivo da nossa pesquisa partiu de uma pergunta central: quais são os obstáculos que pessoas com deficiência física enfrentam para ingressar no mercado de trabalho formal do Brasil? Investigamos os fatores institucionais, educacionais e sociais que dificultam essa inclusão. Entre os principais desafios estão a falta de acesso aos espaços de trabalho, o preconceito estrutural e a ineficácia de políticas públicas. Sim, ineficácia. Também analisamos se as ações afirmativas, como a lei de cotas, têm cumprido seu papel. A justificativa é que, apesar de avanços, a gente ainda encontra uma inclusão extremamente limitada por diversos fatores. As empresas não cumprem as cotas por desconhecimento ou preconceito. Alguns preferem pagar multas. As escolas também apresentam limitações físicas e pedagógicas. A exclusão começa na educação e se estende ao mercado de trabalho. Essa pesquisa busca trazer um pouco de luz, né, a esse ciclo de exclusão. O objetivo geral é analisar os desafios enfrentados por pessoas com deficiência física no acesso ao emprego formal. Objetivos específicos, alguns são deles: avaliar a efetividade das políticas públicas, investigar o papel do preconceito estrutural, compreender o impacto da falta de estrutura educacional. Quando a gente fala de avaliar a efetividade das políticas públicas, não necessariamente estamos falando, né, na avaliação da efetividade dessa política pública, mas estamos falando de trazermos a política pública para a discussão até esse ponto aqui, onde cabe nossa compreensão, não é? Como estudantes do segundo semestre do curso de Direito da Universidade Católica. Então, assim, esse trabalho nos instiga também a abordar, a discutir, a identificar caminhos diante dos dados que nós encontramos nas fontes que buscamos, né? Dados do IPEA, da FGV, dados do IBGE, né? da PNAD. Então, é muito interessante toda essa discussão, é instigante. E a gente, se debruçando sobre a análise, a gente identifica de uma forma muito lógica, muito clara, o quanto ainda falta, né, de esforço da sociedade para que essas coisas ocorram, né, com mais naturalidade para essa população. Então, assim, ao trazer a Lei 8.213, a Lei 3.156 de 2015 e a Constituição Federal, a gente está trazendo elementos, né, para essa discussão aí que precisa ser feita em todos os estratos da nossa sociedade, porque não fazemos aqui, né? E um dado interessante, o do Censo Escolar 2019, né, ele revelou que apenas metade das escolas tem estrutura para receber alunos com deficiência física, metade. Somente 5,5% dos professores têm formação em atendimento educacional especializado, 100%. Apenas 48% dos jovens com deficiência entre 20 e 22 anos concluem ensino médio, contra 71% dos jovens sem deficiência. Não é interessante esses dados? Bom, antes de entrar na parte metodológica, nossas colegas vão estar fazendo isso, eu vou apresentar mais dados aqui de nosso projeto de pesquisa. Então, se a gente vai para uma análise sociodemográfica, né, pegando os dados da PNAD Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, uma pesquisa importantíssima para o fomento de políticas públicas assertivas, uma ação do IBGE, né, do grande Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que é que nós vamos encontrar? A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas, de 2 anos ou mais de idade, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. Por região, houve variações em termos de domínio geográfico para essa prevalência. A Nordeste, com 5,8 milhões de pessoas com deficiência, foi a região que teve o maior percentual, com 10,3% da população, valor acima da média nacional, assim como em todas as unidades de federação, que compõe sendo a mais alta em Sergipe. Então, assim, novamente, o Nordeste ele ocupa o topo quando se fala de situações onde nós temos algum tipo de fragmentação, né, no tecido social, né? Isso tem fundamento, né? Isso tem fundamento. Cor, raça e gênero, né? Aí outra coisa, né? Que a gente não tem nem dúvida, né? Vai cor, raça e gênero, fala de preto, de mulher, enfim, né? A gente vai falar dessas parcelas da população, né? Desse total, o perfil era mais feminino, 10%, do que masculino, 7,7%. Relativamente à cor, raça, houve maior incidência das pessoas que se autorreconheceram como da cor preta, né? Contra 8,9% pardas e 8,7% brancas, né?
Continuando a leitura de nossos dados, ainda temos abordagem por faixa etária, né? Esse extrato revela que no Brasil, em 2022, havia 47%, 47,2%, na verdade, pessoas de 60 anos ou mais de idade dentre as pessoas com deficiência, sendo que para as pessoas sem deficiência neste mesmo grupo etário, o percentual foi de 12,5%. Bom, também é um fenômeno natural que, com o decorrer dos anos, ocorra uma complicação natural no estado da saúde das pessoas e a população mais velha acaba sendo mais atingida por doenças, enfim, de toda a ordem. Bom, o que não deixa de ser também uma grande preocupação. Em 2022, no Brasil, estimou-se que 3,2% das crianças de 2 a 9 anos de idade, aí uma outra faixa, tinham deficiência, né? A região Nordeste apresentou, olha de novo a região Nordeste, né, liderando situações de desigualdade, né, quando se trata de análise do que experimenta a nossa população. Apresentou o maior percentual para esse grupo etário, de 3,6%. Em seguida, as regiões Sudeste, 3,2%, Norte e Sul, ambas com 2,8% e Centro-Oeste com 2,7%. Né? Vamos à leitura por domicílio. Né? A pesquisa mostrou que 12% das pesquisas de 2 anos, pessoas de 2 anos ou mais de idade responsáveis pelo domicílio, eram pessoas com deficiência. Cerca de 9 milhões de pessoas, ou seja, quase metade das pessoas com deficiência. Já entre os cônjuges, companheiros, eram 9,1%, entre os filhos, 4,2%, e o restante, 11,9%, entre outras possibilidades de condição no domicílio. Bom, recapitulando, o que é que essa amostra traz? Ela revela aí que existe, inclusive, uma grande quantidade de pessoas, né, com deficiência que se incumbem da chefia dos domicílios, ou seja, é o mantenedor daquele clã, daquele núcleo. Né? Então, a pesquisa mostrou que 12% das pessoas, né, são responsáveis pelo domicílio. Né? Então, esse número chega a cerca de 9 milhões de pessoas, o que é um quantitativo extremamente expressivo. Né? 58,1% das pessoas com deficiência receberam reabilitação e o fizeram no SUS. Né? Quem fala que o SUS não funciona tem que dialogar com essas estatísticas. Né? O SUS é uma grande política social, uma conquista da sociedade brasileira, isso ninguém pode ter dúvida. Então, cerca de 21,9% das pessoas com deficiência receberam algum cuidado em reabilitação. Para mais da metade delas, 51,1%, o tratamento foi coberto pelo SUS, enquanto para 41% por plano de saúde ou outras modalidades, particular, enfim. Entre os tipos de deficiência, a cobertura pelo SUS era maior nos casos de deficiência mental, 65,3%, e deficiência física, quanto ao uso dos membros superiores. Já os aparelhos de auxílio, os aparelhos de auxílio foram usados por 62,1% das pessoas com deficiência, e o estudo mostra que há desigualdades sociodemográficas também nesse tipo de atendimento. As mulheres, 67,5%, tinham mais acesso a esse tipo de aparelho do que os homens. As pessoas brancas também tinham mais acesso, 70%, contra 56,2% dos pretos e pardos. Né? 18,2% das pessoas com deficiência estavam abaixo da linha da pobreza. A PNS, em 2019, revelou que 5,1% das pessoas com deficiência estavam abaixo da linha da pobreza extrema e 18,2% abaixo da linha da pobreza. Né? 5,1% das pessoas com deficiência estavam abaixo da linha da pobreza extrema e 18,2% abaixo da linha da pobreza. Entre os tipos de deficiência, as pessoas com deficiência visual apresentaram os maiores números. Cerca de 6,4% delas estavam na pobreza extrema e 22,5% na pobreza. Entre os moradores de domicílios com rendimento inferior a meio salário mínimo per capita, 51,2% das pessoas com deficiência receberam algum tipo de benefício social em 2019. O acesso era maior no Nordeste, 61,4%, e menor no Sudeste, 39%. Aí vocês observem que a leitura dessa política social, desse auxílio, o benefício social não chegou nem à totalidade das pessoas. Né? Imagine, nessa condição, né, com deficiência física, mesmo assim, por algum quesito de acesso, que não é o propósito discutir aqui, não foram todas as pessoas agraciadas com o benefício. Né? A proporção era maior também entre os domicílios com presença de crianças entre 2 e 14 anos. 66,2% homens e mulheres, pretos ou pardos, com deficiência receberam benefícios sociais em maiores proporções, 53,9% e 53,5%, respectivamente, na comparação com pessoas brancas com deficiência. Olá, meu nome é Ana Letícia e hoje eu vou abordar 2 pontos principais referentes à inclusão de pessoas com deficiência física no mercado de trabalho formal.
sendo o primeiro a efetividade de políticas de cotas e o segundo, ações afirmativas destinadas às pessoas com deficiência física. É importante ressaltar que, segundo a Lei 8.213, conhecida como Lei de Cotas, empresas com 100 a 200 trabalhadores precisam ter 2% do seu quadro funcional de pessoas com deficiência. De 201 a 500 colaboradores são 3%, de 501 a 1.000 são 4%. E com mais de 1.000 funcionários, é necessário 5% do seu quadro funcional de pessoas com deficiência, garantindo assim a contratação de pessoas com deficiência em seus quadros, permitindo-lhes uma oportunidade de trabalho. Essa lei é um marco bem importante para a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Fizemos essa tabela referente ao tamanho das empresas e a porcentagem de empresas que cumprem essa lei. Tiramos esses dados da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. De um lado temos o tamanho da empresa, que é pequenas e médias empresas, grandes se enquadram com mais de 1.000 funcionários. Então, em pequenas e médias, 38% cumprem essa lei. Das grandes, mais de 1.000 funcionários, apenas 13%. Segundo o levantamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho e do Ministério do Trabalho e também Emprego, com base em informações do E-Social, 545 mil pessoas com deficiência e reabilitados do INSS estão inseridos no mercado de trabalho. Dessas, 93 trabalham em empresas com mais de 100 empregados, o que nos faz entender que são obrigados a cumprir a lei de cotas. Agora, nesse slide, nós fizemos um levantamento de dados referente aos desafios que as empresas encontram ao encaminhar a contratação de pessoas com deficiência física. O primeiro delas, e a maior, é a baixa qualificação dos profissionais com deficiência. Empresas relatam dificuldades em encontrar candidatos com deficiência que atendam os requisitos das vagas disponíveis. E segundo é a falta de acessibilidade na empresa. A ausência de adaptações físicas e tecnológicas adequadas vai impedir essa contratação e integração efetiva de pessoas PCDs. A resistência dos gestores, preconceito e falta de preparo por parte dos gestores dificultam a inclusão de PCDs na equipe. A falta do banco de currículo confiável, a escassez ali de plataformas e sistemas que facilitem e otimizem o tempo do recrutamento de PCDs é um entrave bem significativo. E por último, a dificuldade em estabelecer vagas exclusivas para PCDs. Empresas enfrentam desafios em adaptar ou criar posições específicas para atender as necessidades de PCDs. Bom, agora eu passo a fala para minha colega Kézia. Agora vamos examinar como o preconceito estrutural influencia na inserção profissional de pessoas com deficiência no Brasil. Para esse tópico, vamos analisar 3 eixos principais, sendo eles nível de ocupação e nível de instrução, rendimento no trabalho e participação na força de trabalho. Para o primeiro eixo, podemos analisar que em uma sociedade estruturalmente excludente, nem mesmo a escolarização é capaz de garantir equidade. Ao avaliar o nível de instrução por nível de ocupação para as pessoas de 25 anos ou mais de idade, notou-se que no Brasil, independentemente do nível de escolaridade, o nível de ocupação das pessoas com deficiência foi sempre inferior às pessoas sem deficiência. E mais ainda, a disparidade entre os níveis de pessoas com deficiência e sem fica ainda mais nítida para o mesmo nível de instrução. Ao analisar os dados, podemos ver que o nível de instrução que teve a maior diferença entre os grupos corresponde às pessoas sem instrução e ensino fundamental incompleto, visto que as pessoas com deficiência registram um nível de ocupação de 17,5%, enquanto as pessoas sem deficiência, 48,7%. Já as pessoas com deficiência e com nível superior completo tiveram um nível de ocupação de 51,2%, enquanto das pessoas sem deficiência foi de 80,8%. Esses dados demonstram que, no Brasil, a deficiência não é compensada pelo mérito escolar. O preconceito estrutural age aqui quando se desconsidera a capacidade profissional de pessoas com deficiência, independente da sua formação e da sua capacidade de instrução. Além disso, a posição ocupacional dessas pessoas mostra que a maioria recorre ao trabalho por conta própria, muitas vezes informal, como uma forma de inclusão forçada mesmo. Uma informação muito importante que nós tiramos da mesma pesquisa do IBGE diz que a participação das mulheres com deficiência no trabalho doméstico foi de 18,8%, cujo percentual esteve acima das mulheres sem deficiência, 12,2%, uma disparidade muito grande entre as mulheres com deficiência e sem, mesmo que o trabalho doméstico seja, em sua maioria, para mulheres. Uma informação interessante como essa
é um reflexo do cenário de barreiras estruturais no mercado formal, que restringe contratações, ignoram acessibilidade e perpetuam estigmas sobre produtividade para pessoas com deficiência. Agora vamos analisar o segundo eixo, força de trabalho. Em 2022, o total de pessoas com deficiência com idade de trabalhar era 17,5 milhões, o equivalente a cerca de 10% da população com 14 anos ou mais de idade, sendo que 10,3 milhões eram mulheres e 7,2 milhões eram homens. Porém, as pessoas com deficiência que estavam de fato na força de trabalho representavam apenas 5,1 milhões, sendo 2,5 milhões homens e 2,6 milhões mulheres. Isso representa uma taxa de participação de apenas 29,2% contra 62,7% da população brasileira em geral. A existência de deficiência pode ser um fator que se sobrepõe à desigualdade entre os sexos. Embora os homens tenham historicamente uma taxa de participação maior que a das mulheres, quando se consideram homens com deficiência, a taxa de participação é de 35,1%, que é inferior à das mulheres sem deficiência, que é 57,1%. Contudo, dentre as pessoas com deficiência, a diferença de participação, segundo o sexo, também ocorre, mesmo que em dimensões menores. A diferença entre a taxa de participação da força de trabalho entre homens e mulheres sem deficiência foi de 19,0%, e entre homens e mulheres com deficiência, 9,9%. O mesmo padrão no recorte se mantém por idade, cor ou raça. Analisar por grupos de idade ajuda a entender melhor como as pessoas participam do mercado de trabalho, já que isso reduz o impacto da idade na análise, o que é importante, pois a maioria das pessoas com deficiência são idosas. Como podemos ver na imagem anexada no slide, a faixa etária das pessoas com a maior taxa de participação da força de trabalho, 55,3%, ocorreu entre as pessoas de 30 a 49 anos, que corresponde a 44,7%. As pessoas de 14 anos e de 14 a 29 anos de idade registram taxa de 43,9%, enquanto o grupo de 50 a 59 alcançou cerca de 43%. Já os idosos, 60 anos ou mais, apenas 10,2%. Seguindo a mesma análise da força de trabalho, estimulou-se que no Brasil as taxas de participação das pessoas com deficiências pretas e pardas foram de 34,6% e 30,4%, respectivamente, enquanto as pessoas com deficiências brancas registram 26,4%. Avaliando para as pessoas sem deficiência, essa taxa foi de 65% para pessoas pardas e 67,1% para pessoas brancas e 69,6% para pessoas pretas. Embora as pessoas com deficiências pretas tivessem taxa de participação mais alta em relação às demais, os termos de distribuição desses grupos correspondeu à minoria da população com deficiência na força de trabalho, com apenas 11,6% desse grupo. Com isso, podemos examinar que o afastamento do mercado não se aplica apenas por limitações físicas. Ela é resultado de um ambiente de trabalho não adaptado, discriminação às contratações e baixa expectativa social em relação à capacidade dessas pessoas. E para o último eixo analisado nesse tópico, eu vou deixar para a minha colega Ilana, que vai falar sobre rendimento no trabalho. Olá, meu nome é Ilana Brito e eu vou abordar um pouco sobre o rendimento do trabalho das pessoas com deficiência. Esses dados eles foram retirados da pesquisa do PNAD contínuo de 2022. O rendimento médio real habitualmente recebido por mês relativo ao trabalho principal foi de R$ 2.652 no Brasil. Todavia, para as pessoas com deficiência, o rendimento era equivalente a 70% do resultado do Brasil, 1.860, enquanto o rendimento do trabalho principal das pessoas sem deficiência era de R$ 2.690, sendo 1,4 acima da média nacional. Sendo assim, é evidente que há um valor que as pessoas sem deficiências recebiam um valor de R$ 830 a mais do que as pessoas sem deficiência. E considerando a existência de deficiência e o sexo das pessoas, os homens com deficiência, cujo rendimento médio mensal do trabalho principal foi de R$ 2.157, receberam cerca de 27% a menos que os homens sem deficiência. Essa diferença entre as mulheres com e sem deficiência foi mais acentuada, 34% a menos, visto que o rendimento médio mensal do trabalho principal das mulheres com deficiência foi de R$ 1.553 e o das sem deficiência de R$ 2.347.
Contrapondo diretamente as pessoas com e sem deficiência, de acordo com sua cor ou raça, também foi registrado desigualdades entre os valores obtidos provenientes do rendimento do trabalho principal. No entanto, ao comparar os rendimentos das pessoas com deficiências brancas, foi de 2.358. Nota-se um valor superior ao das pessoas sem deficiência preta, que foi de R$ 2.051, ou parda, de R$ 2.065. Ou seja, a existência de deficiência juntamente com a questão racial são indícios que contribuem para uma baixa remuneração. E aqui eu deixei um gráfico, que também retirei da pesquisa. E esse gráfico ele vai abordar o rendimento médio real do trabalho principal por grandes regiões, segundo a existência da deficiência e a cor e a raça. Abordo agora o nosso terceiro objetivo específico, que é investigar como a falta de estrutura nas escolas e a ausência de professores preparados afetam a educação de alunos com deficiências físicas. Esses dados, essas informações foram retiradas da agência de notícias CELB, uma publicação feita em 2023, em análise do censo escolar de 2019 realizada pelo INEP. Conforme a matéria publicada pela agência de notícias CELB em 2023, em análise do censo escolar 2019 realizada pelo INEP, revela que 26,9% das escolas de educação básica ainda não têm nenhum recurso de apoio às pessoas com deficiência, como elevadores, rampas, banheiros específicos, dentre outros. Mesmo entre as escolas que possuem alunos com deficiências matriculados, 19,4% também não têm nenhum desses. No Brasil, existem 57.822 profissionais de apoio. Se comparado ao número de crianças com deficiências matriculadas no ensino básico, há um profissional a cada 21 alunos. No âmbito da pedagogia, também existe a especialização de professores para alunos com deficiência, o atendimento educacional especializado, AE. Nas escolas brasileiras, são apenas 44.774 professores com essa formação, o que corresponde apenas a 5,5% dos profissionais atuantes no ensino básico. Assim, podemos concluir que essa deficiência estrutural compromete a aprendizagem, o desempenho escolar e futuramente a qualificação profissional necessária para o ingresso no mercado de trabalho. E dando continuidade, eu vou abordar agora sobre o nível de instrução e a taxa de informalidade. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, Pessoas com Deficiência 2022, no Brasil, o percentual de pessoas desse grupo etário era de 25 anos ou mais de idade, que concluíram a educação básica obrigatória, que consiste em concluir no mínimo o ensino médio. Foi de 25,6% para as pessoas com deficiências e 57,3% para as pessoas sem deficiência. No total de pessoas do grupo etário de 25 anos ou mais de idade, as parcelas que correspondem a ter o nível superior foram de 7% para as pessoas com deficiências e 20,9% para as pessoas sem deficiência. E quando se avaliam as pessoas com maior nível de instrução, observa-se que a taxa de informalidade não se dava na mesma proporção de acordo com a condição de deficiência. Para quem tem o ensino médio completo ou superior incompleto e era uma pessoa com deficiência, a taxa de informalidade foi de 42,5%. Porém, para as pessoas com o mesmo nível de escolaridade, mas sem deficiência, a taxa caiu para 33,6%. As pessoas com deficiências, independente de sua cor ou raça, também apresentaram taxa de informalidade superior à das pessoas sem deficiência. A maior diferença ocorreu entre as pessoas brancas, em torno de 17%, visto que a taxa de informalidade das pessoas sem deficiências brancas foi de 32,7%. Foi mais baixa que a média do país, que era de 39,4%. Assim, as pessoas com deficiências pardas ou pretas apresentaram uma elevada taxa de informalidade, com 59,8% e 54,8%, respectivamente. Esses dados revelam que a exclusão do trabalho formal ela não acontece apenas em razão da deficiência, mas também influenciada por fatores raciais. E isso evidencia a presença de uma discriminação interseccional, que é no caso das pessoas com deficiências, que além de sofrerem todo o preconceito e desigualdade por conta da deficiência, também sofre essa diferença em relação à sua cor ou à sua raça.
como foi evidenciado anteriormente nos dados apresentados, que pessoas com deficiências pretas e pardas tiveram a maior porcentagem de informalidade no Brasil, de acordo com a pesquisa do PNAD em 2022. Além disso, podemos ver também todo anteriormente passado em relação ao rendimento do trabalho das pessoas com deficiência, que ainda há uma desigualdade em relação à remuneração. As pessoas sem deficiências receberam valores maiores em relação às pessoas com deficiências, e também podemos ver em relação às pessoas com deficiências brancas e as pessoas com deficiências pretas e pardas também tiveram essa diferença, o que evidencia todo o preconceito e desigualdade estrutural que as pessoas com deficiências vêm sofrendo, que potencializa essa exclusão, inferioriza e também marginaliza essas pessoas, o que dificulta um pouco a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal, sua participação na força do trabalho também. Assim, eu vou estar passando para a conclusão, que vai estar discorrendo ao meu colega Edmundo, para assim finalizar a apresentação. Eu vou iniciar essa fala do nosso resumo final, fazendo um agradecimento especial para a nossa professora, Ana Cláudia Guzmão, uma profissional, uma mestra extremamente dedicada, comprometida, com essa missão de ensinar, de difundir conhecimento. Muito obrigado, professora. Bom, voltando ao nosso assunto, eu acho que ficou patente, ficou claro, pela proposta do projeto de pesquisa, percebemos as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência física para acesso ao mercado de trabalho. E percebemos também que isso é um ciclo de exclusão, que se começa no nascimento, na primeira infância, no processo escolar, e se perpetua até a vida adulta. Os impactos, eles são muito grandes, Aí a gente se deparou com questões como preconceito estrutural, discriminação interseccional. Isso se evidencia não apenas na origem da deficiência, mas em razão de seu gênero, cor e classe social, principalmente. Como consequência, observamos uma desvalorização da força do trabalho, a desvalorização da força do trabalho. Nós torcemos que tem empresas que elas não admitem, mesmo com a ação do Estado cobrando pesadas multas. Elas preferem pagar as multas. A ausência de políticas educacionais, inclusive, também esse é um fato. Nós verificamos lá que 5,5% dos professores eles têm cursos, que os especializam para lidar com esse tipo de população. É muito pouco, Convenhamos, é muito pouco. É muito pouco. Aliado a essas fragilidades, a gente também pode deduzir que existem aí estigmas sociais, a dificuldade contra a construção de um mercado de trabalho verdadeiramente acessível, equitativo, onde aquela pessoa seja vista de forma igual. A superação desses desafios é que é uma articulação entre educação, legislação, cultura institucional, que traga para o dia a dia dessas pessoas, que traga para a realidade dessas pessoas o efetivo acesso. Mas traga também a permanência, o desenvolvimento, que são barreiras ainda, e nós verificamos. Isso vai depender de políticas, políticas educacionais, sobretudo. Então, essa mensagem final que nós trazemos, na verdade, como nós já discutimos, tem aí um tema de caráter multifatorial. Nós temos ações nas áreas de transporte, educação, saúde, cultura propriamente dita, desenvolvimento para aplicação no mercado de trabalho, mas se a gente for escolher uma área para a gente dizer assim, essa tem uma situação que talvez mereça uma atenção maior da sociedade, sem dúvida essa área seria a educação. Muito obrigado.